Olha eu aqui de novo. Roberto, o desinquieto, trazendo os outros desinquietos com quem trabalhamos juntos. Gente, hoje tem mais um membro do grupo dos desinquietos a fazer um testemunho aqui. Eu queria lembrar que esse grupo é um grupo que se criou a partir do momento em que eu abri um canal no YouTube, publiquei 35 pequenos vídeos tratando de questões ligadas à dramaturgia, às poéticas do momento e ao roteiro de cinema. Tem muita coisa sobre pesadamente o roteiro de cinema nesses 35 vídeos. Com esses 35 vídeos, algumas pessoas se aproximaram e nós formamos um grupo de trabalho para desenvolver roteiros. Esse grupo de trabalho é que chamou Desinquieto, isso é um projeto de extensão ligado à UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ao curso de cinema, ao Laboratório de Dramaturgia, que é um grande ambiente de estudos dentro do grupo de cinema, e o projeto Desinquieto é um projeto de extensão dessa universidade, quer dizer, é um projeto que visa pôr em contato saberes da universidade com saberes de fora da universidade e tal, e eu sou aí o meio de campo nesse negócio. Eu estou trazendo a vocês, numa série de vídeos, a segunda série de vídeos que a gente está produzindo, cada um dos membros do grupo, porque cada um traz um viés, um olhar, uma sensibilidade, uma coisa interessante. Hoje eu vou apresentar para vocês o Luiz Chaves. Luiz Chaves é um homem dos interiores, é um homem do sertão. É... Luiz Chaves é baiano do sertão produtivo, historiador, roteirista e montador em produções audiovisuais e trilhas sonoras. Depois de um tempo como professor em Salvador, viveu em Moçambique, onde se encontrou com a área do audiovisual. De volta ao Brasil, criou a empresa Zanzar Filmes, base para as atuais produções deles. Eu queria chamar a atenção para a sensibilidade do Luiz, porque Luiz é um pouco uma voz que vem da terra, que vem lá de um outro segmento. O Luiz não está ligado ao que uns certos antropólogos por aí chamariam de os neuróticos do litoral. Ele traz uma voz que vem lá de um sertão talvez que me lembra um pouco o Guimarães Rosa, tá? Embora ele não tenha nada a ver com o Guimarães Rosa nem com isso aí. Eu que estou atribuindo a ele isso. Vamos ouvir o que é a participação do Luiz no nosso grupo. Salve meu povo, meu nome é Luiz Chaves, sou produtor audiovisual, trabalho também com roteiro e edição e sou músico. E um dia desses fui convidado para participar de um grupo de estudos sobre roteiro e tive a felicidade de encontrar uma família. Hoje eu me sinto acolhido e amadurecido para muitas questões relacionadas a roteiro. A metodologia que é aplicada, ela permite com que possamos apresentar a nossa proposta, né, o nosso roteiro, a nossa ideia, e que outras pessoas, inclusive de diversas áreas diferentes, né, pessoas do teatro, pessoas do cinema, pessoas da literatura, possam apreciar e possam te trazer opiniões que contribuam para o amadurecimento do roteiro. E também tem a participação do Roberto, né, que é a entrada do conhecimento do professor, que possibilita com que possamos ver, entender algumas nuances que talvez não estejam circunscritas ao entendimento que nós temos como criadores da história, para poder desenvolver o roteiro sem o envolvimento, ou melhor, para além do envolvimento emocional.
né? Então eu considero a minha participação no grupo nesse deslumbre ao conseguir ampliar as possibilidades na escrita do roteiro, no entendimento da escrita do roteiro. E hoje o projeto que eu trouxe para apreciação, ele conseguiu se transmutar, ele conseguiu se transformar graças justamente a esses diálogos que aconteceram no grupo dos Inquietos. Pois é. E aí ele nos traz uma obra que ainda está em desenvolvimento, pelo fato dele morar na Chapada Diamantina. Nós tivemos durante o percurso algumas dificuldades de comunicação. Então ele não pôde participar de algumas reuniões em momentos que, desde chuvas torrenciais na Chapada até queda da internet, ele ficou meio impedido de participar. Mas está presente conosco e tem um belíssimo trabalho em desenvolvimento. O projeto que eu apresentei ao grupo é um drama chamado Sempre Vivas, que tem como tema central a discussão sobre o parto feito em casa, o parto humanizado. Mas traz possibilidades de discussões muito mais profundas sobre o ser homem, o ser mulher, principalmente sobre a responsabilidade em abrigar, em receber a vida, enquanto ainda não se tem a morte resolvida em si, né? O Sempre Vivas, ele ainda não se definiu se vai ser um curta, se vai ser um longa. Está em processo, está em desenvolvimento, mas do seu formato original para o formato atual, ele sofreu grandes transformações, na verdade transformações muito profundas, principalmente em relação às características dos personagens e quanto ao realismo das cenas e dos diálogos e dos encontros e desencontros. É também uma grande possibilidade de se discutir a solidão. Quando eu falei no início que o Luiz trazia uma coisa lá de dentro, lá do sertão, lá do mato, lá do interior do mato, como se diz, que ele traz uma coisa de uma alma muito forte. E ele traduz isso no modo como ele vê o que seja a missão. Não é só do audiovisual, eu acho que é do trabalho do artista de uma maneira em geral, né? O artista que é tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo nesse país. O cinema, além de uma forma de expressão cultural, ele é um meio de representação da vida. Eu vejo o cinema como uma possibilidade de ser um espelho daquilo que somos. Obviamente que existem vários tipos de filmes que podem significar e trazer propostas que inclusive te distanciem da realidade. Mas para mim, como proposta de roteirista, cineasta, produtor audiovisual, eu imagino o cinema como esse espelho, como essa possibilidade de contar e levar ao espectador a possibilidade de se ver e se pensar. E principalmente no mundo em que estamos, o ponto em que estamos, né, na nossa história, que exige urge a necessidade de discussões bem profundas quanto ao ser. Eu acho que um grande desafio, inclusive, é não deixar que esse cinema que apresente essa proposta, essa possibilidade de discussão e representação da realidade,
seja um cinema distante da maioria do público. Poderíamos considerar e refletir sobre o porquê desse público está tão distante, né, dessas discussões, mas talvez seja urgente também que possamos considerar a possibilidade de trazer filmes, trazer temas, trazer imagens que consigam acessar esse grande público que está tão distante, talvez com uma linguagem mais acessível, porém não menos importante e não menos profunda, como poderia se esperar. Eu acho que esse é um grande desafio. Como alcançar, como chegar e como trazer a mensagem, trazer a proposta de reflexão de uma forma abrangente. Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios como cineastas hoje. E eu queria agradecer não só a Luiz, a todos os outros que já participaram desse trabalho, a você que está assistindo a gente aí, que tem essa paciência, esteja aberto e esteja sabendo que estamos abertos também a diálogo, a troca de ideias, a crescer em conjunto. Muito obrigado e aguarde aí que vem mais desinquietos ou desinquietas por aí.